Os gatos carregam uma legião de fãs por todo o mundo. Seja filhote ou adulto, não há quem resista ao som de um ronronar. A vida de um gato doméstico pode ser tranquila. Acordar, brincar, comer e dormir. Aliás, dormir é uma das coisas que um gato doméstico mais faz. Em média, um gato dorme 15 horas por dia. Mas tudo muda quando um físico cruza seu caminho. Jamais deixe Edwin Schrödinger cruzar o caminho do seu felino, a não ser que gostaria de saber que o seu gatinho ou sua gatinha esteja dentro de uma caixa viva e morta ao mesmo tempo. Como é possível um gato estar ao mesmo tempo vivo e morto dentro de uma caixa? Hoje, a brisa é entender esse experimento mental que foi formulado por Schrödinger no século XX e que acabou por revolucionar as ideias da física quântica. Para começar, tenho que dizer que esse experimento não foi realizado, ou seja, nenhum felino foi machucado no processo de hipótese. Isso porque é praticamente impossível provar que essa ideia funcione dessa maneira, visto que é apenas uma tradução feita por Schrödinger saindo do mundo quântico e indo para o mundo macroscópico. Sendo assim, vamos à explicação. Na situação demonstrada por Schrödinger, um gato é colocado dentro de uma caixa junto com um veneno mortal. Este veneno, por sua vez, está interligado com uma máquina que pode ou não detectar a posição de uma partícula. Caso a partícula seja detectada, o gato infelizmente vem a óbito. Caso contrário, o gato segue vivo. Para piorar mais ainda, a resposta para esse experimento hipotético é que o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Só será possível verificar se o gato está vivo ou morto se olharmos para dentro da caixa. Louco, porém racionalizável. A explicação que Schrödinger dá para essa hipótese é baseada na superposição de estados, que na prática diz que uma partícula qualquer como um fóton ou elétron pode estar em dois estados ao mesmo tempo. Schrödinger achava a ideia da superposição de estados um absurdo e declarou a hipótese do gato dentro da caixa como uma forma de fazer chacota ou ironizar essa ideia. Por mais que a ideia do gato e da caixa fosse formulada por Schrödinger, a verdade é que surgiu a partir de uma ironia vindo do físico. Schrödinger, junto com outros físicos da comunidade de sua época, eram contra a interpretação feita por Niels Bohr e Werner Heisenberg, que trabalhavam juntos em Copenhague. A interpretação dos dois físicos ficou conhecida como a interpretação de Copenhague, que de forma resumida traria a formulação quântica como algo probabilístico. Na época de ouro da mecânica quântica, onde o mundo se voltava para entender como calcular tanto a posição quanto a velocidade de uma partícula quântica, Bohr e Heisenberg consideravam dizer: nós não seremos capazes de saber uma resposta dessa, pois a física quântica não funciona da mesma maneira que a física macroscópica. Outra importante interpretação que gerou revolta por parte dos opositores, inclusive Schrödinger, é a interpretação de que todas as partículas consideradas na física quântica jamais seriam medidas, sem levar em conta a probabilidade relativística. Por exemplo, no caso de um fóton, ele pode ser considerado como uma partícula ou como uma onda ao mesmo tempo. Sendo assim, só será possível observar em qual dos dois estados se encontra a partícula se formos capazes de observá-la, onde assim encontramos o chamado colapso de superposição. Einstein, por sua vez, fez uma dura crítica a Copenhague, onde falou uma de suas frases mais marcantes: Deus não joga dados, criticando exatamente essa interpretação de probabilidade relativística. Por mais que na época Schrödinger e Einstein eram contra essa ideia de probabilidade vinda da mecânica quântica e para sua época eram de gigante influência, estavam errados. Hoje a mecânica quântica considera sim que existe uma relatividade completamente diferente da relatividade que temos no mundo macroscópico. Isso gerou uma discussão que perdurou por anos entre Einstein e Bohr. Einstein era orgulhoso demais para aceitar estar errado, enquanto Bohr, que não tinha tanta influência como físico alemão, tentava provar um ponto praticamente improvável. Einstein chegou a se juntar com Rosen e Podolsky, criando o chamado paradoxo de EPR, que basicamente era um artigo para defender a sua ideia e de que Bohr e Heisenberg estavam errados.
Tudo isso baseado em argumentos matemáticos e físicos. Eu não sei vocês, mas eu gostaria muito de estar vivo nessa época. Iria acompanhar todos os dias essa treta comendo uma pipoquinha. Por fim, Einstein criticava a ideia de que seria impossível aplicar leis da física macroscópica no mundo microscópico. Esse ponto foi defendido por Einstein até o fim de sua vida. Pode-se dizer que ele tentou provar que não era possível apenas dizer não é possível medir a mecânica quântica. O que, se pararmos para pensar, é válido vindo de Albert Einstein e tudo que ele conseguiu provar ao longo de sua vida. Ele não aceitava que existia um limite entre a sabedoria humana. Muitos hoje acreditam que lutar por essa causa foi um grande erro de Einstein, mas devemos levar em conta que qualquer debate com argumentos é válido. Há quem ainda olhe com certo ceticismo para a física quântica, e não acredita na ideia de que não sabemos de quase nada que envolva a mecânica quântica, mas não deixa de ser verdade. A física quântica continua sendo um mistério para a humanidade. Meu nome é Rafael Gomes, esse foi o primeiro episódio da segunda temporada do podcast Astrobrisas. Se gostou do conteúdo, siga o podcast para ouvir os outros episódios e aproveite para seguir em outras redes sociais como Instagram e YouTube. Até mais!